Ontem, no debate da TV Cultura, vimos uma cena que acaba resumindo o estado crítico da política brasileira atual, né? Nós tivemos a bolsonarização da política nos últimos anos e agora a gente tem a marcialização da política e o resultado é isso aqui. É o Datena dando uma cadeirada nas fuças do Pablo Marçal. Eu não tenho como pôr a cena aqui da TV Cultura, porque a TV Cultura é conhecida, é famosa, né, por bloquear vídeos que põem recortes de cenas dos programas dele, né, uma TV estatal que você não pode fazer isso, infelizmente. Já tive vídeo meu bloqueado anteriormente da TV Cultura, mas eu vou pôr uma cena aqui gravada por alguém que estava lá no estúdio e vamos ver aqui, não mostra bem exatamente a cena da cadeirada, mas mostra aqui a interação entre os dois que levou a isso. Vamos assistir juntos aqui. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar sem responder a pergunta? A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena. Não! Nossos comerciais, por favor. Bandidinho do caralho! Sua madeirada! Peraí, minha sogra morreu, tadinho! Cadê essa sangração? Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão, seu palhaço! Filho da puta! Isso é mentira, seu covarde! Isso matou minha sogra! Seu covarde, filho da puta! Covarde, seu ditador! Ditador! Você quer ser prefeito? Chega, do caralho! Chega, seu E agora eu vou pôr um print, né, um print de tela da cadeirada de fato, para que você entenda o teor. O que aconteceu foi que o Pablo Marçal, ele, embora houvesse prometido que ia reduzir o tom provocador, ele é um agente provocador, né? Então ele havia depois mudado de ideia e havia prometido uma baixaria nesse debate e ele conseguiu. Então assim, ele obteve o resultado dele, que ele vai, atiça as pessoas, ele provoca as pessoas, faz ataques ad hominem, boa parte da campanha dele parte para esse apelo de baixaria mesmo, de ser rasteiro. Então ele foi, já havia provocado o Datena anteriormente, quase que o Datena havia agredido o Marçal em outra situação, e agora chegaram as vias de fato. Então assim, o Datena agride o Pablo Marçal. O Pablo Marçal se retira do debate para buscar atendimento médico, inclusive tem cenas na ambulância, né? A assessoria dele alega que ele teve uma fratura na região torácica. Vamos ver aqui algumas cenas da ambulância. O que está acontecendo aí? É o trânsito, já está resolvendo. E aí o Datena foi expulso do debate com razão. Aqui, gente, eu quero entender algumas coisas com vocês aqui sobre isso, né? A primeira delas tem a ver com essa postura do Pablo Marçal, que é uma postura de provocação, como eu disse, e ainda que eu reforço uma outra afirmação minha recente de não entender as divergências que existem entre Marçal e MBL, por exemplo, porque as táticas do Marçal são muito parecidas com a do MBL. Eles vão até alguém, eles vão até um local, eles provocam as pessoas, eles atiçam a violência e quando são agredidos se fazem de vítimas, né? Ah, só estou questionando, só estou fazendo aqui o meu trabalho de fiscalização como cidadão, como político. Então eles vão lá, eles instigam o ódio, eles instigam a agressividade e quando são agredidos, eles são as vítimas. Aqui não quer dizer que eu compactue com a ideia de você agredir alguém porque foi provocado. Eu acho que quem está na arena política, quem é um candidato, por exemplo, como Datena, quem é um político, por exemplo, como o Glauber Braga, que possivelmente vai ser cassado pela agressão que ele cometeu dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, não concordo com isso, não acho que quem está na arena política tem que ceder a esse impulso primitivo, né, esse impulso animalesco nosso. Eu acho que aí é a separação entre racionalidade e emoção, entre sua capacidade de ponderação e de razoabilidade e você agir como um primata. Então, acho que a gente pode aqui questionar as táticas do Marçal,
do MBL de provocar as pessoas, de provocar ou atiçar essa reação das pessoas e também criticar ao mesmo tempo a reação agressiva. Não há espaço para esse tipo de resposta, não há espaço para esse tipo de agressividade num sistema democrático, num sistema no qual as ideias elas são debatidas, no qual as divergências são resolvidas nos debates, nas trocas de ideia, no parlamento, por exemplo, nas proposições e nas contestações das proposições. Eu acho que a gente tem que entender que a violência política ela não tem espaço num regime democrático. Não deveria ter, pelo menos, e isso preocupa, né? Preocupa que você tenha atentados contra, candidatos, preocupa que você tenha atentados contra políticos eleitos, preocupa que haja esforços para tentar agredir essas pessoas, isso preocupa. Então, na minha perspectiva aqui, não sei se existe algum tipo de previsão na lei eleitoral, mas na minha perspectiva, o Datena deveria ser expulso da corrida eleitoral, ele deveria ser removido da corrida eleitoral, não é a postura de candidato para um cargo, eletivo isso, não deveria ser permitido isso. Não sei, como eu falei, se há alguma previsão legal, se isso pode ir para a esfera legal e isso impugnar a chapa da Datena, mas deveria acontecer. E aí pensar também, inclusive, nas táticas do Marçal, porque ali há muitas condutas que são antiéticas, que são, quebras daquilo que se esperaria num debate racional também, e também não sei até que ponto que ele poderia ser punido de algum modo com isso. Mas isso aqui é deprimente, sim, é lamentável, isso aqui é o fim da picada, e não dá para pensar que esse cenário agora da marcialização da política é algo passageiro também. Eu acho que essa é a nova normalidade. Ao compreender como isso funciona nas redes sociais, ao compreender o impacto que se tem na construção do imaginário dos candidatos, isso me parece que será uma tática adotada no futuro por outras figuras. É uma tática parecida, por exemplo, com o do Nicolas Ferreira, bolsonarista. É uma tática parecida com o Eduardo Bolsonaro. É uma tática parecida com outras figuras que vão antagonizando, que vão criando esse tipo de provocações constantes para que a pessoa perca a cabeça e você aponte, olha só, é um desajustado, é uma pessoa desequilibrada. Então, é muito complicado você entender que esse cenário agora faz parte da política. Não é coisa recente também, né? Vale mencionar que isso aqui já aconteceu em circunstâncias. Há histórias de políticos que balearam o outro dentro do Congresso, se não no Brasil, em outros países democráticos. Mas certamente não há espaço para isso. Aí entra uma outra questão que vale mencionar, que são as acusações feitas contra os candidatos, né? Acusações de crimes, que foi o que levou, inclusive, a essa resposta agressiva do Datena. O Marçal havia chamado ele de assediador, de estuprador, usou uma gíria lá, Jack, que seria uma gíria para apontar quem é estuprador. Então ele faz uma acusação dessa contra o Datena, e o Datena vai lá e reage desse modo. Como eu falei, não justifica uma coisa ou outra, não acho que seja legítima essa resposta, então aqui fica um repúdio tremendo a esse comportamento, e eu acho que se houver previsão legal para isso, o Datena deveria ser removido da corrida eleitoral. Acho que esse é o ponto. Não há espaço para isso, e na televisão, então, fica muito mais deprimente, né? Possivelmente muita gente, né, centenas de milhares ou milhões de brasileiros assistindo esse debate para presenciar essa cena patética e deprimente. É claro que essa cena e essas provocações também já são um reflexo da última pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. A última pesquisa aponta que o Ricardo Nunes e o Boulos deram uma distanciada em termos de intenção de voto em relação aos outros candidatos. O Pablo Marçal perdeu percentuais de intenção de voto, Datena encolheu, a Tabata Amaral ali estagnada, então já demonstra como vai formando o primeiro pelotão ali entre Nunes e Boulos, e o Marçal já sentindo possivelmente esse desespero de não conseguir ir para o segundo turno, porque ele estava ali quase como preferido anteriormente, ele vem com uma cartada de chamar atenção, né? Aqui, mais uma vez, volta aquilo que ele dizia, né? Da economia da atenção, de causar escândalo, de causar furor, de causar raiva, de modo que ele se torne o centro do debate, né? Ele conseguiu isso, ele conseguiu monopolizar a atenção, ele conseguiu se tornar, o ponto focal dessas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Ele já havia conseguido isso, e é interessante aqui fazer uma observação, porque essa última pesquisa do Datafolha, ela já vem na sequência da campanha eleitoral gratuita na televisão e no rádio. E aí, uma observação que eu percebi dos analistas é como a televisão ainda tem impacto na construção do imaginário da população.
Porque quando vai para a televisão e o Pablo Marçal não tem tempo de TV e o Nunes tem muito mais tempo do que os demais candidatos, isso está ajudando sim esses candidatos a ter mais visibilidade, enquanto está retirando a visibilidade de quem não tem esse tempo de TV. Então o Marçal, embora seja uma cria das redes sociais, embora seja um mestre nos usos das redes sociais, ele tem sido afetado sim por essa não presença na mídia tradicional, na televisão. Então isso já sinaliza, como eu falei, um cenário que vai apontando ali dois favoritos para o segundo turno e o gesto de desespero tanto do Marçal quanto do Datena. Então, só para resumir aqui, como eu falei, para mim não há como relativizar agressão política numa democracia. A gente não tem como fazer isso. Não há justificativas. Inclusive, imagino que o Marçal vai fazer queixa contra o Datena. É bem possível que ele vai tentar explorar essa circunstância o máximo possível, inclusive para causar pena nas pessoas, para que se torne a facada dele. Ele tem comparado com a facada do Bolsonaro, ele tem comparado com o tiro que o Trump levou, então ele vai tentar capitalizar em cima disso, até para tentar uma sobrevida ali para poder chegar no segundo turno dessa eleição, mas não há como a gente compactuar com a possibilidade de que isso aqui seja legítimo, aceitável e tolerável num sistema democrático. Não há lugar para isso. O correto seria que o Datena se retirasse dessa corrida ou fosse removido dessa corrida e que o próprio Marçal fosse punido, porque o que ele faz é tentar instigar esse tipo de reação, essa provocação constante, provocação com acusações graves, muitas vezes, graves sem comprovação, graves que não foram julgadas. Então, sim, é importante que haja um tipo de freio para esse tipo de comportamento. Tem que haver um mínimo de civilidade numa corrida eleitoral. É o que eu penso, pelo menos. Não sei se você concorda, mas deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa. Deixa o joinha, se inscreva no canal aqui. Me diga como é que você entende a situação, o que você sentiu assistindo esse debate, se você estava vendo ao vivo, né? Porque cortaram depois da cadeirada, porque a situação ficou calamitosa ali no estúdio. Como é que você viu essa cena? Deixa aqui embaixo no comentário, se cuide por aí e até mais. Tchau! Lá vai ele, olho no lance. Pois é. Depois de assistir um chute desse, provavelmente o algoritmo do YouTube vai te jogar para uma dessas empresas de bet, para te levar a fazer uma aposta. É o que tem acontecido com milhões de brasileiros, principalmente os mais pobres, que têm se viciado no jogo. O Brasil se tornou o país do mundo onde as pessoas mais gastam dinheiro em apostas. Gastaram mais no ano passado do que gastaram comprando arroz, por exemplo. Algumas pessoas têm destruído as vidas, não só delas, mas de toda a sua família com as apostas. Nenhum canal de televisão fala sobre isso, os influenciadores não falam sobre isso, porque são pagos com milhões de reais para se calarem. A gente convida vocês a assistir o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, que o ICL vai trazer no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Um documentário que vai abalar as estruturas desse mercado, com denúncias e declarações que vão deixar as pessoas de cabelo em pé. Uma peça histórica que o ICL está trazendo. Um abraço e até dia 19.